Olá, vamos esperar um bocadinho, está bem? Aviso já que se isto for abaixo, está bem? Vocês esperem por mim porque eu volto a entrar. É porque eu estou com os dados móveis do meu telefone e portanto espero que isto não vá abaixo em nenhum momento. Mas se for abaixo vocês fiquem desse lado que eu volto, está bem? Entretanto deixem-me só passar aqui a informação nos grupos que nós estamos ao vivo, está bem? Vão-me dizendo aqui no chat como é que vocês estão, se estavam ansiosos ou não, as vossas expectativas. Vou pedir para desligarem também os microfones, está bem? Ok. Olá Sandra, olá Rafaela, olá Ana. Vamos aguardar mais uns minutos, está bem? Começamos mais ou menos às 9h05. Cristina Martins, vou-lhe pedir para desligar o microfone. Ok, obrigada. Boa noite Rita, boa noite Catarina. Olá, Catarina. Olá Alexandra, é para desligar o microfone, desliga o microfone. Ok. Diz? Não estou a ver. Não me aparece. Olá Mónica, olá Soraya. Não vejo. A Madalena estava aqui, a Madalena. Ah, Sandra, olá Sandra. A Sandra está aqui, mão no ar. A Madalena estava-me a dizer que estava aqui uma menina com a mão no ar e eu não estava a ver onde. Mas por amor de Deus, então isso não tem lógica nenhuma. Ai, quem é que está aqui com o microfone ligado? Meninas, bora lá, desliguem lá os microfones. Isso mesmo, boa. Olá Diana, obrigada. Ias, mamãe. Desligar os microfones, só faz favor. Olá Vanessa. Ok, deixa-me ver se eu consigo aqui desativar os vossos microfones. Uhum. Vamos esperar mais um bocadinho. Ok, conseguem-me ouvir bem? Digam-me todos aqui se me estão a ouvir bem. Sim? Boa. Ok, já estamos aqui 190 pessoas. Eu tenho que me ajeitar aqui. E quero tirar uma fotografia convosco. Deem-me só aqui um minuto. Liguem lá todas o vídeo para tirarmos uma mega fotografia. Bora lá. Vá, Madalena. A Madalena vai entrar aqui em ação, que é aqui a minha assistente. Meninas todas a ligarem o vídeo para recordarmos este momento. Olá. Olá, mas desativei o microfone. É ativar o vídeo, mas desativar o microfone, está bem? Ok, eu vou te... Obrigada. Então vá, vamos lá, sorriam para a fotografia. Tá? Pronto, já está. Não sei se
Não, está bom assim. Portanto, já estamos aqui 204 pessoas, vamos esperar mais um bocadinho nada e começamos. Olá, Késia. Acabei de te ver que estás aqui. Oiê! Helena diz que não consegue ouvir. Experimenta ativar o seu microfone, se estiver no seu telefone pode ser algum problema, tem que ativar provavelmente o microfone, está bem? Tem que permitir o acesso do Zoom ao microfone. Pois, Olga, eu sei que eu tenho a opção de desativar o microfone de toda a gente, mas eu não sei como é que isso se faz. Isto a minha área é nutrição, não é? As tecnologias, não é? A pessoa não percebe nada de computadores. Ok. Olhem, então vamos começando. Que horas são? 9h05. Ok, deixa-me só pôr aqui o meu guião para não me perder. Ok, então vamos começar esta nossa primeira aula. Vão ser 4, está bem? Portanto, até dia 4 de setembro vamos estar aqui reunidas. Vai haver aqui algumas surpresas para quem assistir às 4 aulas. Para quem eventualmente não conseguir assistir até ao final, as gravações vão ficar disponíveis por um tempo limitado, está bem? Deixem-me só ver aqui. Ok, eu vou ter aqui o chat aberto também para ir vendo as vossas questões. Desligar os microfones. Então, como estava a dizer, portanto, vão ser estes 4 dias, hoje vão estar aqui comigo, amanhã vão estar comigo e vão estar com o João, que é o psicólogo que trabalha comigo em equipa multidisciplinar e que vai falar aqui bastante sobre o papel das nossas emoções nas nossas escolhas alimentares, vai falar bastante sobre o que é ter um comportamento alimentar alterado e também vai-nos falar bastante aqui da questão da fome emocional e tudo mais e de como é que nós podemos contornar ou arranjar estratégias para começar a contornar isto, está bem? Depois na aula 3 vamos ter aqui a participação de algumas das minhas meninas que já são acompanhadas por mim, que vão dar o seu testemunho sobre todo o processo de transformação que viveram nos últimos meses e depois na aula 4 vamos então vamos passar aqui mais a um plano de ação, como é que nós podemos colocar em prática a mudança de hábitos, ok? Porque isto é muito que se lhe diga, não é só nós queremos mudar. Portanto, vou só pedir quem tiver o áudio ligado para desligar o microfone, se faz favor. Inês Santos, desligar o microfone, se faz favor. Pronto, então, antes de mais, boa noite a todas. Quero muito, muito agradecer aqui a vossa presença. É mesmo muito, muito importante para mim eu saber que tenho tantas pessoas aqui interessadas em ouvir aquilo que eu tenho para vos dizer. É mesmo um grande privilégio para mim eu poder estar aqui hoje convosco e saber que de alguma forma eu vos consegui cativar e incentivar a pelo menos tomarem um primeiro passo aqui no que toca à mudança de hábitos, está bem? Não tem que ser necessariamente um objetivo específico, como por exemplo o emagrecimento ou o aumento da massa muscular, simplesmente a mudança de hábitos, está bem? A mudança para um estilo de vida mais saudável. Quantas pessoas é que estão aqui? Deixa-me lá ver. Consegues ver, Madalena, quantas pessoas é que estão? 51. Mas desativei o som, meninas. Olha, estamos aqui. A Cristina disse para desligares, abris na lista de participantes e aparece. Olha, a Tânia também mandou. Ok, lista de participantes. Não sei, há aí uma opção. Já vi, desativar o som de todos. Pronto, agora já ninguém consegue falar. Pronto, só no chat. Já vos cortei aqui as pernas. Pronto, estamos aqui 250 pessoas, é isso?
Pronto, portanto, vocês têm noção do que é estarmos aqui 250 pessoas, conseguimos reunir 250 pessoas todas ao mesmo tempo a ouvir. Portanto, às vezes no nosso dia-a-dia já é tão difícil nós conseguirmos reunir a nossa família para que a nossa família nos ouça, quanto mais estarmos aqui 250 pessoas ao mesmo tempo. Portanto, eu estou mesmo muito grata por vocês estarem aqui. Estou muito nervosa, como nunca tive para nenhum evento que eu já fiz antes, porque eu sei que este vai ser totalmente diferente daquilo que eu já fiz e preparei-o mesmo com muito carinho e cuidado em tudo aquilo que aconteceu na minha vida também nos últimos meses. Afinal não nos ativa o som de todos, estão-me aqui a enganar, afinal isto não dá. Pronto. Vou pedir, acho que é a Augusta. A Augusta está com o som ativo, desligar, se faz favor. Então, se vocês estão aqui deste lado hoje a ouvir-me, é porque vocês sentem que precisam de mudar alguma coisa na vossa vida, certo? Estou errada? Digam-me aqui no chat, quem é que sente que precisa de mudar alguma coisa na sua vida? Digam-me aqui, quero saber. A Matilde, a Eliana, a Susana, a Diana diz que é urgente. Pronto, portanto, se vocês de facto estão aqui é porque realmente sentem que precisam de mudar alguma coisa. Seja sentirem-se melhores convosco próprias, seja de aprender mais, portanto, o que for, não é? Portanto, vocês tiveram esse sentido de, ok, eu preciso mesmo de fazer alguma coisa na minha vida, portanto, vou ouvir o que a Catarina tem para me dizer e eu acredito que isto pode ser aqui o princípio de algo a começar a mudar na vossa vida, está bem? Eu quero aproveitar para vos explicar algumas coisas importantes sobre o que nós vamos estar aqui a fazer durante estes quatro dias e que são do vosso interesse saber, está bem? Portanto, nós vamos falar de muitas coisas relacionadas com o poder da nossa mente, com o papel das emoções das nossas escolhas alimentares, dos hábitos e tudo mais. Portanto, como eu já vos disse, vão haver convidados especiais e vão também participar algumas alunas minhas. Vão existir também alguns benefícios para quem estiver aqui comigo até ao fim, como já é habitual nos meus eventos gratuitos, e vai ainda haver o sorteio de um prémio no valor de 4.545 €, ok? Para uma pessoa, tá? E esse sorteio vai ser mediante a vossa participação nos desafios que eu vos vou lançar ao longo deste webinar, ok? Portanto, este valor aqui do 4.545, quando eu estava a fazer os cálculos daquilo deste prémio, eu nem quis acreditar quando saiu 45, então eu fui logo investigar qual é que era o significado do número 45, e é muito curioso este valor, porque 45 representa a persistência, a determinação, o foco, mas também a regeneração. Então eu quando vi isto eu nem queria acreditar. E eu não sou nada destas coisas, não sou nada destas coisas da numerologia, nem de ligar a isto, mas por curiosidade fui ver, porque eu estava muito, muito ansiosa, então fui ver. E acreditem, este prémio que está aqui em jogo simboliza mesmo tudo isso, ok? Portanto, a persistência, a determinação, o foco e também a regeneração. Então, como eu vos disse, vocês vão ter que cumprir aqui algumas tarefas para poderem entrar nesse sorteio. Algumas são diárias, no final de cada live, está bem? Outra será no final das 4 aulas, tá? Como eu disse, vai haver apenas um vencedor e vai ser anunciado no dia 9 de setembro, comigo, ao vivo, no Instagram, está bem? Portanto, eu no final de cada aula vou dar as indicações daquilo que vocês devem fazer para poderem concorrer ao sorteio. Mas agora vamos então falar de outras coisas. Portanto, algumas das pessoas que estão aqui certamente já me conhecem. Digam aqui, quem é que já esteve nos meus outros eventos? Digam aqui no chat, quem é que já me conhecia, quem é que é novo? Digam só, eu já conhecia ou eu sou nova por aqui. Está aqui a Sofia, olá Sofia. Temos muitas meninas novas por aqui, primeira vez, nova, bem, são muito novas, as meninas são todas novas. Tenho aqui algumas meninas que estão no meu desafio também. Ok, então, como estão aqui muitas meninas novas, está bem? Eu não sei se está aqui algum homem, mas olha, eu peço desculpa, eu vou sempre falar em meninas porque a minha persona são meninas, está bem? Portanto, é para as meninas que eu vou falar. Tenho um João, pronto. É o João é o psicólogo que vem amanhã falar connosco, espero que sejas tu, João, que estás aí desse lado.
Pronto, então, eu quero me apresentar, sou sim, boa. Eu quero me apresentar e explicar-vos porque é que eu decidi fazer este webinar, que, como eu disse, será diferente de todos os outros que eu já fiz, pelo menos para mim, ok? Portanto, o meu nome é Catarina, eu tenho 30 anos, eu sou nutricionista há 8 anos. A área clínica nem sempre foi a área que mais me interessou. Eu, na verdade, eu sempre gostei muito de ensinar, ok? Então eu via muito mais a seguir ou a área da indústria alimentar ou então aqui a seguir mais um percurso académico no sentido de poder dar aulas e ensinar então outras pessoas sobre nutrição. Portanto, eu quando terminei a licenciatura eu fiz o meu mestrado e comecei então depois o doutoramento para poder conquistar esse sonho que eu tinha de ensinar. Só que depois de eu ter começado o doutoramento, começaram a pairar muitas questões na minha cabeça. Sobre como é que funcionava todo este mundo e também, na verdade, para ser sincera, porque eu estava a odiar o meu projeto de investigação, porque era uma seca, era horrível, não tinha nada a ver comigo. Então seguiu-se precisamente aqui este momento de muitas dúvidas sobre qual é que seria o percurso profissional que eu iria seguir. Eu andei assim meio sem saber o que é que eu ia fazer durante algum tempo e nesta altura eu não estava em Portugal, portanto estava a viver em Espanha, estava longe de todas as pessoas que faziam parte da minha vida e comecei a sentir-me mesmo muito, muito perdida, ok? Portanto eu recusava-me no fundo a aceitar que a área clínica era aquilo que eu iria fazer o resto da minha vida, porque na verdade não havia grande oferta de trabalho em indústria alimentar e também para o ensino também era muito escasso, portanto eu recusava-me a aceitar que eu ia trabalhar em nutrição clínica e talvez eu me recusasse a aceitar que ia trabalhar na nutrição clínica porque aquilo que nós aprendemos na faculdade enquanto nutricionistas está muito virado para a clínica hospitalar, ok? E na clínica hospitalar não existe aqui um contacto profundo com os pacientes. Eu não sei se está aqui alguém que já foi acompanhado em consultas de nutrição em hospital. Se tiver aqui alguém desse lado que já foi acompanhado em hospital, partilhe. O que é que vocês acharam quando foram acompanhados no hospital? Porque lá está, a sensação que eu tenho é que não existe realmente este contacto profundo e da realidade que eu pude constatar, porque eu cheguei a estagiar em hospitais, não havia mesmo esse contacto, nem sequer havia a preocupação em ensinar o que quer que fosse, ok? Portanto, e como isto para mim é o meu sonho ensinar, era impensável para mim então eu trabalhar num hospital, porque não há tempo, são muitos doentes, porque é muita coisa, portanto é um ambiente totalmente diferente. Pronto, e agora vocês já devem estar aí desse lado a perguntar, então mas quando é que isto vai começar a sério? Quando é que ela vai começar a ensinar? Como é que nós podemos perder peso sem dietas? Como é que eu vou mudar os meus hábitos? Vocês já estão aí a perguntar aqui que eu estou a fazer uma introdução muito, muito extensa. Então, se vocês querem aprender isso, vocês primeiro precisam de aprender outras coisas, ok? Que eu vos vou ensinar antes. E saber ser paciente é uma virtude e é talvez uma das virtudes mais importantes num processo de mudança de hábitos e nós já vamos mais à frente ver o porquê. Portanto, meninas, se vocês escolheram estar aqui hoje comigo, vocês vão perceber que esta história que eu vos vou contar hoje tem um propósito, ok? No final da live de hoje vocês vão perceber qual é que é esse propósito. Portanto, aguentem um bocadinho e digam-me aqui no chat quem é que escolhe ouvir-me, que eu quero saber, quem é que escolhe? Digam aqui. Muito bem, lindas. Pronto, então, continuando aqui a minha história. Portanto, eu voltei para Portugal, trabalhei em alguns ginásios, onde era extremamente mal remunerada, também cheguei a ganhar 500 euros por mês, que acredito que seja a realidade, infelizmente, de muitos portugueses. Bom, agora o salário mínimo já é um pouco mais alto do que na altura, eu voltei em 2018, na altura o salário mínimo ainda era miserável, não é que agora não seja, mas está um bocadinho nada melhor. E portanto,
ao ser extremamente mal remunerada, eu acabei mesmo por desistir da área de nutrição. E se tiverem aqui colegas de profissão, provavelmente também vão entender aquilo que eu estou a dizer. Portanto, eu não conseguia encontrar condições de trabalho dignas e aquilo que me permitia ganhar mais dinheiro era uma indústria da qual eu não queria fazer parte. Ok? E nós já vamos também falar sobre essa indústria, que é a indústria do emagrecimento, tá? Eu não queria fazer parte dessa indústria e, portanto, acabei por sair da nutrição. Portanto, saí para outros projetos onde ganhava mais, mas sentia-me extremamente infeliz e incompleta. Portanto, eu cheguei a trabalhar em multinacionais, em outras empresas, e sentia-me realmente muito infeliz. Eu às vezes ia para a casa de banho chorar, porque eu sentia-me mesmo infeliz de estar a trabalhar ali. Não era aquilo que eu queria fazer, não era aquilo, não me sentia realizada. Aquilo que eu queria mesmo era poder ajudar os outros, só que eu não sabia como é que eu podia fazer e ao mesmo tempo ter uma vida digna, que me permitisse ter um mínimo de qualidade de vida, não é? Então chegou um ponto, e passado algum tempo de estar a trabalhar nessas multinacionais, que eu quebrei, não é? E tive que dizer que sim à indústria do emagrecimento. Eu conheci alguns colegas que trabalhavam neste tipo de indústrias e sabia que eles eram extremamente bem remunerados. E eu realmente precisava desse dinheiro para conseguir começar a minha vida do zero em Portugal. Okay? Eu quando cheguei a Portugal, eu tinha a minha vida minimamente organizada em Espanha, eu estava lá a trabalhar e tudo mais, e quando cheguei a Portugal eu não tinha trabalho, não tinha nada, portanto eu precisava de começar a minha vida do zero. Então lá fui para a indústria do emagrecimento. Eu não vou nunca, em nenhum momento nestas lives, referir nomes, está bem, de indústrias, porque não o posso fazer, embora tenha muita vontade, mas não o posso fazer. Portanto, não me perguntem, está bem, mesmo que seja em privado, eu nunca irei divulgar, tá? Mas quero falar-vos um pouco sobre como é que funcionam estas indústrias no geral, e não em específico da indústria da qual eu fiz parte, ok? Portanto, como vocês podem imaginar, ou deveriam imaginar, está bem? A indústria, e se não imaginam, estou cá eu para vos elucidar, a indústria do emagrecimento é uma indústria milionária, ok? É talvez uma das indústrias mais milionárias do mundo, tá? Segundo os dados, portanto, aqui no ano de 2022 a OMS, a Organização Mundial de Saúde, publicou os dados relativos à obesidade, tá bem? Portanto, o relatório da obesidade mundial. E, portanto, resulta que em 2022 mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de obesidade, está bem? Portanto, ela afeta cerca de 13% da população mundial adulta. E aqui as previsões é de atingir os 20% até 2025, portanto 20% da população mundial com obesidade, já não estamos a falar de excesso de peso, ok? Porque excesso de peso é outra coisa, estamos a falar só da obesidade. Temos 20% da população mundial em 2025 com obesidade, e obviamente que aqui a questão do confinamento não veio ajudar, muito pelo contrário, ainda piorou tudo. Portanto haviam aqui algumas políticas para combater a obesidade antes do Covid aparecer, e algumas dessas políticas estavam inclusivamente a dar frutos e a ter sucesso. No entanto, com a pandemia ficou tudo virado do avesso, porque as pessoas ficaram em casa e a parte emocional começou então a jogar e a ter aqui um papel muito importante nas escolhas que nós acabámos por fazer, não é? Porque nós somos seres sociais e de repente estamos todos fechados, e também porque não tínhamos nada para fazer, então cozinhávamos, também ficámos muito menos ativos, as nossas rotinas alteraram por completo, então a obesidade disparou, ok? Falando de Portugal, especificamente, portanto 52% da população portuguesa tem excesso de peso. Ok, portanto, mais de metade da população portuguesa, e sendo que nós somos um dos países europeus com maior percentagem de obesidade e de excesso de peso. E agora vocês perguntam assim, obviamente que a saúde é um negócio, ok? Portanto, a saúde, a indústria alimentar, a indústria do tabaco, todas as indústrias são negócios, portanto a saúde também é um negócio, também. E mesmo que seja um negócio para praticar o bem, não deixa de ser um negócio, sendo que algumas indústrias no ramo da saúde o fazem de melhor forma
do que outras, ok? E há indústrias na área da saúde que têm uma real preocupação nas pessoas que estão a assistir, mas infelizmente existem outras indústrias na área da saúde que não têm essa preocupação, está bem? E esta é a realidade. Portanto, a indústria do emagrecimento ou a cultura da dieta, tá, pode ser entendida como um conjunto de mecanismos que são responsáveis por disseminar a ideia de um corpo magro, ok? Ou de estratégias que facilitem o processo de perda de peso. E atenção, perda de peso não é o mesmo que emagrecimento, está bem? Eu já vos vou falar sobre isto. Portanto, esta indústria não tem como referência apenas a apresentação do modelo de corpo magro, mas acima de tudo, esta indústria pretende demonstrar como é que nós podemos ser mais magros ou como é que nós podemos parecer mais magros. Ok? Portanto, não basta apenas ter a medida certa do corpo, mas também parecer que temos o corpo certo. Ok? Portanto, isto é aquilo que está definido como a indústria do emagrecimento ou a cultura da dieta. Portanto, trata-se assim, e com estes dados que vocês têm, portanto, sabendo que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com obesidade e que em Portugal mais de 50% da população portuguesa tem excesso de peso, como vocês podem imaginar, a indústria do emagrecimento tem aqui um peso financeiro enorme, não é? Portanto, é uma das indústrias mais milionárias do mundo moderno e acaba por apresentar como tratamento para a obesidade, excesso de peso, etc., soluções milagrosas, não é? Como, por exemplo, a toma de suplementos alimentares, que não têm qualquer evidência científica, também drenantes, chás detox, sumos verdes, substitutos de refeição, barrinhas proteicas, sopas instantâneas, portanto, cheios de aditivos alimentares, caldinhos de frango, portanto, e podia ficar aqui o dia todo, não é? Portanto, estas são as soluções milagrosas da indústria do emagrecimento e que a pessoa no desespero, não é, de querer uma solução para o seu problema, acaba por cair aqui nesta teia. Alguém se consegue identificar com isto que eu estou aqui a dizer? Digam-me aqui no chat. Barrinhas proteicas, substitutos de refeições, chás detox, drenantes. Ok. Quem é que já fez estas dietas? Quem é que está? Helena Paiva, por favor, desligar o microfone, tá? Portanto, temos aqui mesmo muitas pessoas, por exemplo, a Herbalife, está aqui a Adriana a dizer. Portanto, temos aqui mesmo muitas pessoas que se identificam com aquilo que eu estou a dizer. Portanto, na grande maioria dos casos, a toma destes suplementos é acompanhada de uma dieta altamente restritiva, tá? Onde diversos grupos alimentares e de extrema importância para a nossa saúde, como por exemplo as frutas, os hidratos de carbono, são retirados por completo, com o argumento de que mais tarde voltarão a ser reintroduzidos, ok? Ou então que serão reintroduzidos por fases. Isto também é muito comum, as fases, não é? Fase 1, a fase 2, a fase 3, pronto. Portanto, vocês devem se identificar com isto que eu estou aqui a dizer, não vou referir nomes, tá? Depois introduzem-se os multivitamínicos para que o organismo consiga sustentar todas estas restrições, não é? Assumindo que isto é algo perfeitamente normal, portanto é perfeitamente normal nós deixarmos de comer frutas e legumes para começarmos a tomar multivitamínicos para o nosso corpo aguentar ou suportar estas restrições alimentares. Pronto, e obviamente que o emagrecimento acontece, não é? E não vai ser pelos suplementos, como é lógico, mas sim pela privação alimentar, está bem? Portanto, estamos a falar muitas vezes de dietas de 800 calorias, sendo que o metabolismo basal do ser humano, médio, são pelo menos 1200, ou seja, para estarmos em repouso, está bem? Ou seja, deitados, só para conseguirmos respirar e o nosso corpo funcionar e as nossas células e tudo mais, 1200 calorias. Portanto, quando estamos a fazer dietas deste género, vocês podem imaginar a restrição que estamos, o mal que estamos a fazer ao nosso corpo, ok? Portanto, o emagrecimento acontece, obviamente, não pelos suplementos, mas pela privação. E é incutida a falsa ideia à pessoa de que os suplementos ajudam a emagrecer, ajudam a desintoxicar, ajudam a queimar gordura, blá, 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 blá. E eu pergunto-me, o que é isto? Ok? O que é que a indústria tão doente é esta que se aproveita da debilidade das pessoas que estão em desespero à procura de uma solução, simplesmente com um objetivo comercial?
ok? Enquanto isto, a pessoa gasta a sua renda mensal nestes suplementos, porque são caros, tá? Cumpre uma dieta rígida que não prevê as suas emoções, não prevê a parte comportamental, não prevê a parte da relação com a comida, não prevê oscilações no peso como algo normal, porque as oscilações de peso são normais, está bem? Não prevê que a pessoa possa desfrutar de eventos sociais e que se limita a comer aquilo que está indicado num plano que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é igual para toda a gente, tá? E eu estou a dizer isto porque tenho conhecimento de causa, está bem? Portanto, como é que vocês conseguem sequer acreditar que em consultas de 15 minutos vos é entregue um plano alimentar personalizado? Isso não existe, está bem? É impossível fazer um plano alimentar personalizado em 15 minutos, está bem? E pronto, esta indústria agarra-se aqui aos resultados que consegue, espalha-os na internet com orgulho, usando testemunhos de pessoas que perderam 30, 40 quilos. Uau, fantástico, é fantástico realmente, ok? Conseguimos tratar a obesidade, espetacular, só que há aqui um senão, é que a obesidade, ou excesso de peso, são doenças multifatoriais, neste caso a obesidade é uma doença multifatorial e portanto é um problema complexo de se resolver e que vai muito, mas muito, muito além do peso, ok? O peso é apenas a ponta do iceberg na obesidade, ok? Portanto, se nós estamos a entrar numa abordagem nutricional onde o único objetivo é baixar o peso e ouçam, há pessoas que precisam mesmo de perder peso com urgência. Quando nós estamos a falar de pessoas que têm 100 quilos, 120, 130 quilos, obviamente que essas pessoas precisam urgentemente de perder peso, tá? Mas até onde é que vale nós irmos? Até onde é que vale, até onde é que é ético nós irmos, ok? E portanto, ao ser uma doença multifatorial, o peso, como eu disse, é só a ponta do iceberg, portanto existe todo o resto do iceberg que está relacionado aqui com o excesso de peso ou com a obesidade. Portanto, está tudo muito bem, nós lá perdemos os 30 quilos, deixamos de comer durante uns mesinhos, andamos ali só com folhas e fiambres e gelatinas e coisas, não é? Perdemos os 30 quilos, a síndrome metabólica desaparece, mas depois voltamos a comer normalmente, não é? Depois os hidratos de carbono são reintroduzidos lá na fase lá à frente, não é? Começamos a comer alimentos de verdade e o peso começa a aumentar de novo. Porquê que será que o peso começa a aumentar de novo? Digam-me lá aqui porque é que vocês acham que o peso começa a aumentar de novo. Ninguém sabe? Exatamente, não houve reeducação. Está aqui, além disso, com o No My Phone, não houve reeducação, ok? Não houve mudança comportamental, ok? A pessoa com obesidade perdeu os 30 quilos, mas não mudou o que está aqui dentro, não mudou a sua mentalidade face à alimentação, ok? A pessoa não chegou a entender o que estava a fazer. A pessoa não aprendeu o que é ter autocontrole. A pessoa não aprendeu a desenvolver as competências que precisa de desenvolver para conseguir não só sustentar o próprio processo de emagrecimento, mas também manter a longo prazo, tá? Portanto, a pessoa não aprendeu a ter uma relação saudável com os alimentos, muito pelo contrário. A pessoa aprendeu que só a comer alface, só a comer proteína, ou a comer fiambre ou gelatinas e a tomar suplementos é que consegue emagrecer. Ok? Portanto, a pessoa aprendeu isto e esta aprendizagem vai-se perpetuando e cada vez mais pessoas acreditam nisto. Portanto, vocês conseguem compreender o quanto é que isto é devastador? Ou seja, uma pessoa perder 30 quilos de repente ver-se de uma forma completamente diferente e depois voltar a comer com normalidade e o seu peso voltar a aumentar, depois de toda aquela privação que passou. Isto é altamente devastador, é altamente frustrante, faz com que a pessoa deixe de acreditar na nutrição, faz com que a pessoa se desmotive, faz com que fique ainda mais deprimida, como está aqui a Sara e bem a dizer. Ok? Portanto, vocês conseguem compreender o quanto é importante vocês estarem informadas nesta área da nutrição antes de decidirem o que quer que seja, antes de vocês decidirem investir o vosso dinheiro no que quer que seja,
vocês pensem bem naquilo que se estão a meter, porque estamos a falar de saúde e não vale tudo, está bem? Não vale tudo. Portanto, vocês pensem muito bem de que forma é que vocês querem investir o vosso dinheiro, o vosso tempo e a vossa saúde, está bem? Diz. A Cristina está a perguntar o que é síndrome metabólico, se tu podes explicar. Ok, já falamos sobre isso mais à frente, está bem, Cristina? Pronto. E sabem porque é tão importante vocês estarem informadas na hora de tomarem esta decisão e não se meterem na primeira coisa que vos aparece à frente ou naquilo que a vizinha diz ou o que o personal trainer diz ou... Não, vocês precisam mesmo de estar informadas porque isto é um processo muito, mas muito mais emocional do que físico. A perda de peso, o emagrecimento ou o ganho de massa muscular, que seja, é um processo muito mais emocional do que físico. E está aqui o João, e o João amanhã vai-vos explicar isto. Portanto, é um processo que envolve um entendimento profundo por parte do profissional que vos está a acompanhar sobre como é que funcionam os nossos pensamentos e as nossas emoções. Ok? É um processo que envolve uma conexão muito profunda com a pessoa que nós temos à nossa frente. Ok? É preciso nós conseguirmos compreender a pessoa que nós temos à nossa frente. E porquê? Porque nós somos, eu já falei disto num vídeo no outro dia no Instagram, nós somos seres biopsicossociais, o que significa que nós não estamos apenas sujeitos à nossa biologia ou à nossa genética, está bem? Nós também estamos expostos às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, bem como a todo o ambiente que nos envolve. Está bem? E tudo isto tem que ser tido em consideração num processo de emagrecimento e tudo isto tem que ser tido em consideração na hora de fazer um plano alimentar para que a pessoa consiga viver de forma harmoniosa. Eu costumo sempre dizer isto em consulta, quando as pessoas vêm e vêm cheias de medo, ai Catarina, não queria nada deixar de comer o meu chocolate, ou me perguntam assim com muito medo, será que eu posso comer um quadradinho de chocolate de vez em quando? Ou, Catarina, então e como é que eu faço quando eu for jantar fora? E eu fico sempre a olhar para as pessoas, portanto, não é a pessoa que tem que se adaptar ao plano alimentar, ok? É o plano alimentar que tem que se adaptar à pessoa. E muitas vezes, sobretudo em pessoas que têm o comportamento alimentar perturbado, muitas vezes nem sequer se passa dieta, nem sequer se faz nenhum plano alimentar. E eu sei, isto é muito estranho se calhar para vocês, porque vocês estão habituadas a toda uma forma de funcionar da nutrição, mas felizmente já existem alguns profissionais cá em Portugal a trabalhar desta forma, com uma abordagem não prescritiva, porque não se trata de termos um papel a dizer o que nós precisamos de comer, ok? Trata-se de nós percebermos e sabermos nos relacionar com a alimentação e sabermos posicionar-nos em relação a ela, está bem? E sim, os nutricionistas em Portugal são extremamente mal remunerados, ok? Muito pouco valorizados e muitos nutricionistas trabalham nestas indústrias porque não têm alternativa, ok? Como aconteceu comigo, mesmo não acreditando naquilo que estão a fazer, tá? Outros, obviamente, simplesmente veneram este tipo de modelos e seguem-nos quase como um modo de vida, tá? Tal e qual como eu sigo neste momento a reeducação alimentar como um modo de vida, tá bem? Porque para mim não faz sentido de outra forma. Tá? Ninguém é melhor, ninguém é pior. Agora, todos nós somos fruto das nossas escolhas e da ética com a qual nós decidimos trabalhar, ok? Portanto, agora vocês perguntam-me assim, Catarina, então como é que tu conseguiste trabalhar numa indústria assim? Eu também me questiono, como é que eu consegui trabalhar numa indústria assim? Mas eu precisava de ganhar dinheiro e naquela altura foi a única solução que eu tive. E eu acredito mesmo muito que nada acontece por acaso e eu sei que eu fui lá parar por alguma razão. Eu precisei de ir para lá parar para eu saber exatamente aquilo que eu não queria para a minha vida. Eu precisei de ir para lá para constatar aquela realidade e perceber que aquilo não era para mim, que aquilo não era eu, que eu não acreditava naquilo e eu não tinha como... E muitas vezes, e isto é horrível, porque eu muitas vezes eu estava em consulta, em consultas de 15 minutos, e eu tinha vontade de dizer à pessoa, não faça nada disto, eu tinha vontade, mas eu não podia dizer. Eu tinha vontade de lhe dizer, não faça nada disto, vá-se embora. Eu tinha vontade às vezes de dizer isto às pessoas, mas não podia fazê-lo, está bem? Isto é uma indústria que tem um peso muito grande, é uma indústria que é muito persuasiva naquilo que faz. Para vocês terem noção, eu quando fui à minha entrevista de trabalho, nem sequer me perguntaram uma única coisa sobre nutrição.
só me perguntaram sobre vendas, se eu sabia vender, se eu me sentia confortável com a venda, etc, etc. Portanto, não me fizeram uma única pergunta sobre, olha, Catarina, o que é que dás a uma pessoa num pós-treino? O que é isso? Portanto, nada disso existe, tá? Portanto, eu estava a dizer que eu acredito mesmo muito que eu fui lá parar por esta razão, para eu perceber exatamente aquilo que eu não queria para a minha vida, e foi essa a razão que me fez chegar exatamente onde eu estou hoje. Foi por eu estar lá, foi por eu experienciar em primeira mão essa indústria que eu consegui perceber que a minha vida tinha que ser diferente, e com isso eu consegui descobrir exatamente aquilo que eu queria. E foi na pandemia que isto tudo se converteu em luz e em clareza na minha cabeça. Eu estava nessa indústria a trabalhar há 5 meses, ok? Eu estava a começar a consolidar a minha vida financeira, portanto estava a ganhar extremamente bem, posso-vos dizer, na altura quanto é que eu ganhava, eu não tenho problemas nenhuns em partilhar, ganhava mais ou menos 3.000 euros por mês, o que obviamente que a comparar com os salários cá em Portugal era um salário bastante acima da média. Portanto, estava a começar a organizar a minha vida quando, no dia 13 de março de 2020, me enviaram uma mensagem a dizer que tínhamos que ir para casa. Eu estava no gabinete e disseram-nos que as coisas iam fechar, que tínhamos que ir para casa. E pronto, e acontece que no meu caso em particular, ao contrário de outros colegas dessa mesma indústria, portanto eu fiquei temporariamente impedida de dar consultas online, está bem? Porque na altura a empresa implementou o sistema de consultas, mas no meu caso em específico eu não ia conseguir por questões operacionais e questões internas que eles iriam ter que resolver. Então eu fui para casa completamente devastada, ok? Devastada, como muitas de vocês também devem ter ido na pandemia, muitas de vocês também devem ter ficado sem trabalho, portanto eu estava devastada, ok? Eu não estava a fazer aquilo que eu gostava, mas eu estava a ganhar dinheiro e eu precisava desse dinheiro, ok? Eu não fazia a mínima ideia do que é que eu ia fazer, porque trabalho fora dessa indústria era 500 euros por mês. Eu não fazia a mesma ideia, eu fui para casa, eu lembro-me que passei uma semana no sofá de deprimir e a comer chocolates com flanches, porque é o meu chocolate favorito. Eu passei uma semana no sofá a deprimir, literalmente, ok? Eu na altura estava estava com uma depressão, tá bem? Portanto estava com uma depressão já há alguns meses e que tinha sido consequência de ter estado a trabalhar fora da área da nutrição e nessas empresas multinacionais fora da área, porque era uma pressão muito grande. Portanto, na altura eu estava a tomar medicação, estava a fazer consultas regulares de psicoterapia e fiquei mesmo sem chão, a sério, quando eu recebi aquela mensagem. Portanto, eu fiquei mesmo a lamentar-me durante uma semana. Na altura até estava a treinar imenso, 6 vezes por semana, estava super bem, super motivada e de repente aquilo acontece. Eu nem queria acreditar. Bom, até que, passado uma semana, eu tomei a decisão de agarrar no meu Instagram e fazer alguma coisa. Eu não sabia o quê, eu não fazia ideia, mas eu tinha que fazer, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha 500 seguidores na altura. Eu tinha um medo de morte de falar nos stories, eu tinha uma vergonha, tipo, eu ficava toda eu tremia. A primeira live que eu fiz no Instagram, eu até tive que tomar um calmante a seguir porque toda eu tremia. Eu não percebia nada daquilo, eu nem sequer era assídua no Instagram, portanto, o que é que eu comecei a fazer? Eu simplesmente comecei a adicionar pessoas e para fazer com que elas me seguissem, e depois quando elas me seguiam eu deixava de as seguir, portanto aquela típica estratégia de quem não percebe nada do Instagram, não é? Depois eu comecei a contactar algumas pessoas que já tinham muitos seguidores para fazerem lives comigo, super nervosa, não percebia nada daquilo, e essas pessoas tiveram um papel crucial para mim. Ok? Portanto, foram pessoas que já tinham milhares de seguidores e que foram super queridas na altura comigo, fizeram lives quase de favor comigo, e para eu também começar a ganhar seguidores e tudo mais, comecei a gravar alguns vídeos, a fazer alguns stories, e juro-vos, eu repetia 50 vezes os stories. Eu lembro-me de eu estar no carro e eu fazia escrevia nas notas do telemóvel aquilo que eu queria dizer, com medo de me enganar naquilo que eu ia dizer, porque, oh meu Deus, se a pessoa se engana a dizer alguma coisa na área da saúde, é já assassinada por toda a gente, por todo o mundo. Então eu repetia os stories 50 vezes antes de os publicar. E no meio daquilo tudo, de repente começaram a surgir as primeiras mensagens a perguntar por consultas online. Eu fiz o meu primeiro acompanhamento de 3 meses,
por apenas 80 euros. Portanto, eu vendia um acompanhamento de 3 meses por 80 euros. Depois disto eu descobri que estava grávida, portanto vejam, cereja no topo do bolo, foi incrível, eu nem queria acreditar, portanto não foi planeado, não foi um bebê planeado. O que é que eu fiz? O que é que a Catarina decidiu fazer? Portanto descobriu que estava grávida, não contou a ninguém e deixou de tomar a medicação antidepressiva de um dia para o outro. Pronto, e obviamente que me afundei por completo, portanto passei gravidez com depressão, mas continuei sempre a trabalhar. Estava a ganhar dinheiro nas redes sociais, portanto estava a acompanhar pessoas e simplesmente eu não podia parar, ok? O Martim nasceu no dia 1 de janeiro de 2021 e passado 6 dias de ele ter nascido eu já estava novamente a trabalhar, portanto 12 horas por dia outra vez, porque eu não podia parar, eu estava com muitas pessoas a serem acompanhadas por mim. E, portanto, ao final de 4 meses de vida do Martim, eu colapsei por completo com um esgotamento, portanto tive a depressão pós-parto, portanto fui obrigada a parar e foi nesse momento da minha vida onde tudo parecia tão negro que eu, sem saber, estava a fazer crescer uma nova pessoa dentro de mim. Porque foi nesse momento também que eu comecei a ter compulsão alimentar, algo que eu nunca tinha tido na minha vida, portanto eu nunca tinha experienciado isso e também nunca tinha acompanhado, ou pelo menos nunca tinha sido o meu foco perceber sequer se as pessoas tinham ou não compulsão alimentar, nunca tinha sido o meu foco perceber como é que era a relação alimentar das pessoas, porque naquela indústria isso não importava, ok? E portanto eu não fazia, eu simplesmente eu comia e simplesmente não conseguia parar de comer, eu comia às escondidas, eu comia muitas vezes à meia da noite, eu levantava-me para ir comer, eu às vezes quando o Sérgio não estava em casa eu mandava vir comida, ainda hoje faço isso porque eu sofro ainda com compulsão alimentar, ainda não passou totalmente, está bem? E portanto eu estive parada praticamente 6 meses sem trabalhar e acho que devem ter sido os piores 6 meses da minha vida. Além de toda a desmotivação e desalento que eu sentia, eu estava, sem saber, a viver episódios compulsivos, a usar a comida como escape para o vazio que eu sentia, ok? E eu só me apercebi disso passado meses. Eu não fazia ideia, eu achava que simplesmente estava com mais fome, que simplesmente estava com mais apetite. Portanto, eu nunca associei ou nunca desconfiei que aquilo fosse compulsão. Ok? E atenção a isto, a compulsão pode ser um processo que se instala de uma forma insidiosa, ok? Sem nós nos apercebermos muito bem que está a acontecer, pelo menos no meu caso, isto aconteceu-me, ok? Portanto, eu nunca quis assumir que a compulsão era um problema, eu recusava-me. Como é que eu, nutricionista, com todo o conhecimento que eu tenho na área da alimentação, eu poderia estar a sofrer com comportamento alimentar perturbado? Eu estava sempre a dizer, isto é só uma... Eu na minha cabeça eu dizia, isto é só uma fase, isto vai passar sozinho. Quando o Martim for maior e eu começar a conseguir dormir e o trabalho estiver a correr todo outra vez a 100%, isto vai passar sozinho, mas não passou, está bem? Não é verdade, não passou sozinho. Tá? E portanto, durante este processo e quando eu comecei a planear regressar ao trabalho, eu já vinha com uma visão completamente diferente, ok? Porque no meio disto tudo eu tive que procurar ajuda, tá? Eu retomei novamente a minha medicação antidepressiva, fiz psicoterapia, chegou-se à conclusão que eu realmente estava com episódios compulsivos face à alimentação. Desculpem, bebam água também, que é importante. Portanto, eu já sabia que quando eu regressasse, a minha missão ia passar por compreender o comportamento alimentar, ok? Entender qual é que era o papel das nossas emoções nas nossas escolhas alimentares e, acima de tudo, usar a reeducação alimentar com total foco na nossa relação com a comida. Okay? Portanto, eu vinha de um contexto de indústria de emagrecimento, que depois passei a trabalhar sozinha e ainda vinha um bocadinho com o contexto de, já não era passar suplementos nem nada disso, mas ainda era dietas restritivas, ou minimamente restritivas, ok? Com a inclusão de todos os grupos alimentares, tá? Mas ainda na base da restrição, mas depois de eu passar por aquilo e depois de eu perceber, ou de ter vivido na pele, o que muitas pessoas
que eram acompanhadas por mim viviam e eu não fazia ideia o que era, eu só aí é que se fez uma luz na minha cabeça e um clique. Não, eu tenho que perceber sobre isto. Eu se quero conseguir dar resposta a estas pessoas, se eu quero conseguir tratá-las com sucesso, eu tenho que perceber sobre a parte comportamental. E portanto, em dezembro de 2021, eu retomei o trabalho em outubro de 2021, portanto parei em maio com a depressão e retomei em outubro, e em dezembro de 2021 eu defini as minhas intenções para o ano novo. Não sei se vocês também têm por hábito fazer isso, mas eu faço, é uma coisa que eu adoro fazer, é definir as intenções para o ano novo. E eu queria partilhar convosco algumas delas. Portanto, a principal foi viver a minha verdade sem ter medo de opiniões alheias e assim assumir-me como nutricionista anti-dieta, ok? Porque simplesmente eu não aceito que as pessoas sejam colocadas dentro de uma caixa com um rótulo, com um plano alimentar altamente restritivo, como solução para o seu problema e que a sua parte emocional, a sua parte comportamental e social seja completamente desconsiderada como parte integrante da abordagem nutricional e do sucesso do tratamento, ok? Eu não aceito isto. Portanto, e por isso, para mim, esta é a minha forma de trabalhar e é a forma em que eu acredito. Se isso significa que os meus outros colegas que não trabalham da mesma forma que eu estão errados, não, mas eu tenho a certeza absoluta que todos os nutricionistas deveriam fazer formação em comportamento alimentar. E sinto mesmo cá dentro que a nutrição em Portugal precisa de evoluir muito, mas muito mesmo nesse sentido, ok? Vocês conseguem me ouvir bem? Que isto está aqui a dizer que a minha conexão está instável. Digam-me aqui no chat se estão a ouvir bem. Parou? Agora ouvem-me bem? Tá? Ok, boa. Pronto. Depois, a segunda intenção que eu defini foi investir no meu trabalho de forma a conseguir consolidar a minha presença nas redes sociais, criar alguma autoridade nesta área e poder chegar a cada vez mais pessoas. E posso-vos dizer que eu este último ano, eu vivi para isto. Eu vivi mesmo para isto. Eu vivi para os meus clientes, eu vivi para espalhar esta mensagem tão importante. Eu escolhi que este ano eu lembro-me de em 2021 eu dizer, este ano vai ser o ano em que eu vou escolher o meu trabalho, eu vou investir, eu vou dar tudo de mim, tudo aquilo que eu tiver para dar eu vou dar, e eu neste momento eu dou tudo nas minhas consultas, eu dou tudo de mim, ok? E obviamente que há pessoas que podem não se identificar com a minha abordagem nutricional, nem eu me consigo identificar com toda a gente, como é lógico, não é? Nós não nos identificamos com todas as pessoas que passam na nossa vida, mas o facto de eu ter mudado por completo a minha abordagem nutricional fez-me crescer muito enquanto pessoa e enquanto profissional, ok? Depois, a minha terceira intenção foi inspirar outras pessoas a serem a melhor versão de si mesmas, até porque eu mesma procurava essa inspiração para mim. Depois de um momento tão negro na minha vida, aquilo que eu vivi, em que eu tive mesmo vontade de morrer, sabem? Eu tive mesmo dias em que eu tive vontade de morrer. E, portanto, conseguir ajudar outras pessoas a serem melhores passou a ser o meu propósito. E essas pessoas, sem saberem, também me ajudaram muito a mim, porque ao serem o meu propósito, o poder ajudá-las foi também muito transformador para mim e ajudou-me muito também a eu conseguir ultrapassar tudo aquilo que estava a acontecer na minha vida. Viver as suas conquistas com elas, partilhar o bom e o mau que estava a acontecer na vida delas e tudo mais, isso fez-me crescer muito enquanto profissional, portanto acho mesmo que me acrescentou muito. Eu não estou, obviamente, só a falar de nutrição, não é? Eu estou a falar do poder de escolha, do mindset, nós sermos os principais responsáveis pela nossa vida, porque nós somos os principais responsáveis pela nossa vida, ok? E é isto que eu tento incutir a todas as pessoas que são acompanhadas por mim, é que nós temos o poder de escolher o que nós queremos para nós. Tínhamos mais ou menos condições financeiras,
ok? Nós temos o poder de escolher aquilo que nós queremos, seja esse caminho sozinhas, seja acompanhadas. Os nossos pensamentos determinam fortemente aquilo que nós somos, determinam fortemente a forma como nós nos comportamos, ok? E se os nossos pensamentos forem limitadores, então nós vamos estar limitadas. Se eu constantemente na minha vida só tiver pensamentos negativos, isso vai-se revelar na minha vida, isso vai-se revelar na forma como eu me comporto, vai-se revelar na forma como eu me socializo com as outras pessoas, ok? Pelo contrário, se os nossos pensamentos nos impulsionarem de forma positiva, então nós vamos igualmente trazer coisas positivas para a nossa vida. Okay? Eu não sei se há aí alguém desse lado ou não que está a passar por um processo de depressão ou já passou, mas eu quando soube que estava com depressão, eu sabia que eu ia dar a volta por cima, eu obrigava-me a sair de casa, ok? Havia dias em que eu ficava deitada na cama com os torres todos fechados e a comer massa com natas e bacon, mas havia dias em que eu me obrigava mesmo a sair de casa, tá? Portanto, eu recusei-me entregar-me àquilo, e isto é muito importante a pessoa conseguir, independentemente das emoções negativas que está a sentir, pensar, ok, eu estou mal, mas eu vou-me permitir sentir esta emoção, e se eu tiver que sair porque eu preciso de sair, eu vou fazê-lo, ok? Portanto, isto é muito, muito importante. Portanto, estas foram, assim, eu defini várias intenções, mas estas foram as 3 intenções que eu consegui aplicar este ano e que me fazem sentir profundamente realizada, honrada e privilegiada por ter tido a capacidade de eu escolher a minha própria realidade e a fazer aquilo que eu mais amo todos os dias. Eu escolhi trabalhar desta forma, sem saber que o estava a fazer, ok? Portanto, eu quando avancei, eu não fazia a mínima ideia do que é que ia acontecer, mas eu acreditava, eu sabia que eu ia conseguir. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu ia conseguir, ok? Portanto, vocês lembram-se no início da live, quando eu devo ter dito do facto de eu vos estar a contar esta história ter um propósito? É que o propósito é mesmo esse, é fazer-vos acreditar que vocês têm dentro de vocês tudo aquilo que vocês precisam, porque vocês têm, ok? E se vocês ouvirem a vossa voz interior, quantas vezes é que nós não abafamos a nossa voz interior em prol dos outros ou em prol de satisfação, de solicitações externas, etc. Portanto, se vocês se comportarem de acordo com aquilo que vocês querem ser, então vocês vão conseguir ser isso, ok? E isto nós conseguimos passar para o emagrecimento. Se eu me comportar como uma pessoa que quer emagrecer, ok? Eu vou conseguir isso. Se eu me comportar como uma pessoa que quer tratar um seu problema de compulsão alimentar e procurar ajuda e fazer aquilo que precisa de ser feito, eu vou conseguir ultrapassar isso. Ok? E o mindset é fundamental, o mindset é super, super importante num processo destes, tá? Portanto, se vocês se comportarem de acordo com aquilo que vocês querem ser, desculpem, agora estava aqui a ler o guião e perdi-me, e queria-vos dizer, isto não tem que ser algo imediato, porque nós queremos tudo para ontem, não é? Nós queremos tudo, eu quero perder 10 quilos para ontem, eu quero já amanhã, é para ontem, tá? Mas isto, o nós sabermos gerir estas expectativas é muito importante, não tem mesmo que ser algo imediato, não tem de ser conquistado com pressa ou com atalhos, e quando eu falo de atalhos estou a falar de todas aquelas coisas que não interessam para nada, dos suplementos e essas coisas. Pronto. Tem que ser construído de uma forma coesa, tem que ser de dentro para fora, ok? E porquê que tem que ser de dentro para fora? Porque se não for de dentro para fora não vai persistir, ok? Vai ficar pelo caminho, a meio. Ou então depois vai voltar ao mesmo que era, ok? É preciso batalhar para que não seja algo temporário. O estilo de vida não deve ser algo, o estilo de vida saudável não deve ser algo temporário, ok? Lutarmos por nós não deve ser algo temporário. Lutarmos pela nossa saúde não deve ser uma coisa temporária. Eu quero perder 5 quilos para estar impecável no verão. Eu quero perder 5 quilos porque vou ter um casamento.
Não, eu quero perder 5 quilos porque eu quero sentir mais bonita ao espelho, eu quero olhar-me ao espelho e quero ver melhor, eu quero perder 5 quilos ou 10 quilos ou 20 quilos ou o que for, porque eu quero estar mais saudável, porque eu me vou sentir melhor, porque vou gostar mais de mim assim. Ok? Não é porque quero perder peso para o verão. É muito mais do que isso. Tá? E por isso é que muitas pessoas também não conseguem, porque metem objetivos temporários na cabeça e só trabalham com agora chega a setembro, agora já posso comer tudo outra vez porque agora vou estar escondida no inverno, não importa. Como assim não importa? Então e a vossa saúde? Não importa? Claro que sim. Portanto, desconstruir aquilo a que nós estamos habituados leva tempo. Quem é que está aqui? Vou pegar aqui, por exemplo, na Rita. Na Rita Góes, está aqui. Foi aqui a primeira pessoa que me apareceu. A Rita, não precisa de desativar o som, a Rita tem determinados hábitos ao dia de hoje, não é? Eu não lhe posso pedir, agora a Rita faz, imaginem que faz uma consulta de nutrição comigo. Eu não posso estalar os dedos e agora de repente dizer à Rita assim, olha Rita, tu agora vais começar a beber 2 litros de água por dia, vais começar a fazer atividade física 45 minutos todos os dias, tu agora vais começar a dormir 7 ou 8 horas de sono por noite, tu agora vais começar a fazer isto, agora vais deixar de comer aquilo. Não, isso não funciona assim, ok? Portanto, nós temos que desconstruir os hábitos que não são tão saudáveis para conseguirmos implementar novos, tá? E isto requer tempo, requer paciência, requer saber gerir as expectativas, requer saber gerir a frustração, requer conseguirmos ultrapassar as crenças que nos limitam ou as desculpas que nós estamos constantemente a arranjar simplesmente para não começarmos. Tá? Porque o processo de autossabotagem é um ciclo vicioso. Portanto, o estarmos constantemente a adiar aquilo que temos para fazer. Começo na segunda-feira. Começo na próxima semana. Há sempre alguma desculpa. Ou é porque não tenho dinheiro, ou é porque esta semana não dá porque tenho um jantar de amigas, esta semana não sei o quê, porque não... Há sempre desculpas, tá? Isso é a nossa cabeça. Tá? Não é a realidade. Tá? Portanto, eu deixo-vos aqui algumas perguntas como resumo da aula de hoje, ok? E que gostava que vocês apontassem e refletissem mesmo sobre isto, tá? Deixa-me só beber água. O nosso corpo é uma máquina muito inteligente. E o nosso corpo todos os dias dá-nos sinais de várias coisas. Tá? Dá-nos sinais de fome, dá-nos sinais de que não estamos tão bem, ou dá-nos sinais de que estamos contentes e alegres. Portanto, dá-nos muitos sinais. Tá? E a primeira